Olá, aluno, olá, estudante, olá, pesquisador. Chegou o momento da banca. Eu sei que você está curioso o que você faz agora que a câmera ligou. Chegou o momento de você falar com o professor que está assistindo a sua banca. Ele está em Curitiba, ou ele está em outra cidade, ou ele está na instituição ali na Lapa. E é o momento que a gente realmente vai ter que colocar em prática tudo que desenvolveu durante o curso e toda esta preparação para a defesa do seu trabalho de conclusão de curso ou da sua equipe. Muito bem, então você recebeu um determinado cronograma com o dia, horário e local da sua apresentação. Você preparou os 10 slides, sabe que tem 15 minutos para falar e sabe que o professor pode te questionar ali durante 15 minutos ou questionar a sua equipe. E questionar toda a equipe, não somente aquilo que você vai apresentar aí para o professor da banca. Professor Miguel, quantos professores vão me assistir? Você vai ter um professor aí no polo acompanhando e você vai ter um professor do outro lado, em algum lugar, te vendo e te escutando. Mas hoje eu vou contar para vocês, nesta aula, como é que você tem que se comportar nesse momento. Câmera ligada, se você está sozinha, então você tem uma câmera pegando a tua imagem, do busto para cima, uma câmera assim com uma imagem nítida, alguém organizou a captação da imagem aí para que ela ficasse uma imagem nítida, uma imagem bonita, porque às vezes tem câmeras que a imagem fica distorcida com uma coloração estranha, inadequada, que atrapalha quem está acompanhando você do outro lado. Suponhamos que esteja tudo organizadinho. O som está ótimo, você estará escutando adequadamente e você estará sendo escutado adequadamente. Está sentado a uma distância adequada entre a câmera e você, de forma que não fique muito próximo do teu rosto. Estamos falando que é do busto para cima. E alguém tem que estar aí com você, porque se houver só um computador com uma câmera ligada e você pertence a uma equipe que são 3 alunos, como é que nós vamos fazer quando você acaba de falar e o segundo passa a falar e depois do segundo para o terceiro? Então você vai definir alguém aí que vai trabalhar a movimentação da câmera e não a movimentação das pessoas. Porque nós temos aí, em alguns polos, os 3 alunos fazem assim: o primeiro apresenta, daí o segundo, que está sentado numa cadeira a 2, 3 metros, levanta de lá, vem caminhando, o outro puxa a cadeira. Não é assim que funciona. Então se organize para vocês não saírem do local, mas sim a câmera se movimentar. Isso é possível, converse aí com o profissional que vai cuidar da organização do equipamento para que isso aconteça assim. Então a sua equipe senta, você tem a câmera ligada e começou a sua apresentação. Como que a gente faz? A primeira coisa que vai acontecer é o seu professor orientador, no caso, se for eu que estiver fazendo a tua banca, eu vou cumprimentar uma pessoa por uma, mesmo que não seja a segunda e a terceira que esteja no foco da câmera, porque se forem 3 pessoas, a câmera estará focando uma pessoa. Mas o professor vai cumprimentar todos os membros. Vocês não precisam cumprimentar o professor neste momento, mas na hora que você começa a sua apresentação, eu cumprimento vocês, eu os chamo pelo nome, eu digo o tema do trabalho de vocês, eu digo o nome do polo, o nome da cidade, eu me apresento. Então espere que o seu professor vai se apresentar primeiramente. Aguarde, tá certo? Espere o seu professor cumprimentá-los e fazer a chamada para ver se as pessoas estão presentes aí, se o tema que o professor tem lá é o mesmo tema que você tem, porque isso é muito difícil acontecer. Mas às vezes eu tenho uma equipe marcada para as 14 horas e entra no ar a equipe das 14h30. Porque a das 14 não chegou no polo, aconteceu algum imprevisto. Então, por isso que a gente sempre confirma os dados antes de começar a apresentação. Então, o professor se apresentou, o professor identificou o tema, o professor identificou o nome dos membros da equipe, e o professor identifica o polo, faz alguns comentários e abre para a apresentação. Se você tem a apresentação sozinha, porque você fez sozinho ou sozinha, então o que você faz?
Você cumprimenta o professor, primeira coisa que se faz, cumprimenta o professor, de uma forma polida, de uma forma respeitosa. Você pode agradecer neste momento a presença do professor, nesse momento da apresentação do seu TCC, ou nesse momento em que você se encontra no curso. Então, cumprimente o professor, chame o professor pelo nome, porque você já sabe quem é o professor, agradeça a este professor por estar participando da sua apresentação. Então, o professor se apresentou e você se apresentou. Você se apresentou. Não precisa o segundo e o terceiro aluno se apresentarem, porque quando eles forem falar, eles se apresentam, certo? Então, se você estiver fazendo a apresentação sozinho, tudo bem. É só com você, então, nós vamos começar a apresentação. Você tem os 15 minutos para apresentar toda a pesquisa que você fez, ali se utilizando ou não desses 10 slides que você está autorizada ou autorizado a preparar, e você começa a sua apresentação. Muito bem. Quando você termina a sua apresentação, eu volto daqui a pouco a dizer como você tem que se comportar, mas terminou a tua parte, você mesma ou você mesmo vai dizer, professor, a parte agora vai ser apresentada pelo acadêmico tal. Você apresenta o segundo acadêmico. Não é o segundo acadêmico que chega e diz, boa tarde, professor, bom dia, professor, eu sou fulano de tal, muito obrigado por estar aqui na nossa... Não, isso já foi feito pelo primeiro apresentador. O primeiro aluno se apresenta, agradece o professor, faz a sua apresentação. Quando ele termina a apresentação dele, a parte dele, ele apresenta o segundo aluno. Neste momento, o profissional aí da informática, ou mesmo o professor tutor aí do polo, ele faz um movimento da câmera do laptop ou do computador lentamente em direção ao segundo aluno, que está sentado ali, os três juntos, ou os dois juntos ali. E aí, esse segundo aluno não precisa agradecer mais e nem falar o seu próprio nome, porque o aluno que antecedeu já apresentou esse aluno. Quando este segundo aluno termina a apresentação, é ele então que apresenta o terceiro aluno, tá certo? Então, um colega apresenta o outro. Então, vocês terminaram as apresentações. O primeiro falou a parte dele, o segundo falou a parte dele e o terceiro falou a parte dele. Enquanto vocês estiverem fazendo estas apresentações, o professor da banca, que pode ser eu, por exemplo, eu posso pedir que pare a apresentação e eu posso fazer uma pergunta. Mas geralmente isso não acontece. Nós, os professores, nós temos decidido que os alunos devem apresentar o tema inteiro, né, o trabalho todo, do início ao fim, e ali nos 15 minutos ali, finais, então a gente pergunta, né? Pergunta para o primeiro, para o segundo, para o terceiro aluno, pergunta de novo para o segundo, pergunta mais vezes para um do que para o outro, porque se o professor perceber que um determinado aluno domina muito bem o conteúdo, mas um segundo não domina, naturalmente o professor vai se voltar mais para o segundo aluno. Porque é uma forma de eu dizer para você que você tem que se preparar assim como o outro se preparou, tá bem? Muito bem, terminou o momento ali, terminaram os momentos, os 3 momentos, se vocês estão em 3, 5 minutos cada, se são 15 minutos, então 5 minutos para um, 5 para o outro, 5 para o outro. Um ficou com 6, o outro com 4 minutos. Não tem problema. Nós não estaremos ali cronometrando se eram 15 minutos dividido por 3, um falou 7 minutos, o outro só 3. Não, nós não vamos fazer isso. Não perdemos tempo com isso. Mas vocês 3 apresentaram, falaram muito bem, deram conta do recado e vem a parte que o professor faz os devidos questionamentos. Professor Miguel, o que o professor que está na banca vai perguntar para mim? Vai perguntar o conteúdo do seu artigo só. Nós não vamos fazer perguntas que estejam muito distantes do conteúdo do seu artigo. Nós não vamos fazer isso. Não se preocupe. Nós vamos nos concentrar apenas naquilo que está escrito no seu artigo. Quando eu começar a banca com você, eu vou ter em posse, eu vou ter uma cópia do seu artigo. Então, eu vou lá na página, seu artigo tem 18 páginas, eu vou na página 13 e digo, aluno tal, aqui na página 3 do teu artigo tem a afirmação de um autor tal. Você, a hora que eu falar isso, mas o que será que está escrito nessa página?
Sabe o que você pode fazer nessa hora? Tenha na tua mesa, na hora da apresentação, uma cópia do seu artigo. A hora que eu falar, vá à página tal do seu artigo, você tem uma cópia ali. Então você tem os slides, ok? Mas nos slides você não vai pôr o seu artigo inteiro. Então tenha o artigo impresso ali. Porque o professor ali, o corretor, aquele avaliador de banca, ele poderá pedir que você se dirija à página tal para explicar alguma coisa de algum autor que está ali que vocês não apresentaram, vocês não deram importância a ele na apresentação. Ou vocês até citaram esse autor, só que não trabalharam muito bem uma determinada coisa ali, um determinado pensamento, não fizeram uma relação importante. Então, nesses 15 minutos finais ali, o professor pode perguntar mais para um do que para o outro, mas ele vai perguntar para os três, tá bem? Os três, a equipe toda será questionada, mas não no sentido de te levar ao vexame, de fazer você realmente passar por uma situação assim, chata, angustiante. Não, nosso objetivo não é esse não. São 15 minutinhos ali que a gente vai estar conversando. Eu vou tratá-los muito bem, eu vou te preparar no momento em que eu me apresentar, eu vou dizer para você qual é o meu comportamento na hora da apresentação, mas é basicamente este. Nós somos ouvintes da sua apresentação, você pode falar do jeito que você achar melhor, né? Claro que você treinou, você não vai emitir ali nem algum problema com português, você não vai emitir juízos de valor, porque isso nós já trabalhamos num outro momento aí. Então, você fez a sua apresentação, nós questionamos você, e olha que legal, depois da sua apresentação, eu vou fazer os devidos elogios, o professor, o outro também, e se o seu tema foi um tema muito bacana, nós vamos sugerir que ele seja um artigo científico, base para um próximo estudo aí na pós-graduação. Eu vou dizer para você, o seu artigo está muito bom, e então eu sugiro que você, quando for se inscrever para um curso de pós-graduação, já coloque lá, no momento da inscrição, do processo seletivo para um curso de pós-graduação, que você produziu esse artigo com esse tema. Agora, se ele for um artigo que vai receber nota 7, que é uma nota que você passa, mas é uma nota, no meu entender, que não deveria ser dada, porque você passou por tanto tempo de preparação, então nós vamos tomar os devidos cuidados na hora da orientação do que você vai fazer com este artigo, se ele serve ou não como um argumento bacana para você participar de um processo seletivo aí para um curso de especialização, de mestrado e lá na frente de doutorado. Então você vai ser questionado, questionada aí durante 15 minutos, talvez durante 10 minutos, talvez menos. Se a sua apresentação foi 10, para que eu vou ficar te questionando 15 minutos? Então eu vou simplesmente agradecer, te parabenizar, fazer alguns comentários e não vou perguntar nada. Porque eu senti que toda a equipe dominava todo o conteúdo, então nesse momento não há necessidade de questionar. Agora, na hora da sua apresentação, do seu colega e do outro, tem que ter silêncio aí na sala. Não, se você está numa sala muito barulhenta, porque é ao lado de uma sala de aula, então você vai combinar com a professora da sala do lado, que está dando aula na sala do lado, que nesse dia, nesse horário, ela tenha atividades mais introspectivas na sala, mais silenciosas. Porque eu já assisti banca, já participei de banca, que havia um barulho muito grande. Inclusive tem polos que a sala do lado tinha um grupo de estudantes treinando para a fanfarra que ia ter, porque era o mês de setembro, porque em setembro nós temos muitas bancas dos projetos, todos aprovados no semestre anterior. E aí o pessoal está preparando ali em agosto, para a semana de 7 de setembro, no dia 7 de setembro, fanfarra, etc. E tinha esse barulho todo. Então, organize. Então, esse tempo ali é um tempo silencioso, seu, com um raciocínio que passa a ideia de segurança, que você conhece o conteúdo. Não fica o tempo todo, ai professor, estou nervosa, ai professor, eu não aguento, será que eu vou dar conta? Não diga isso para nós. Não diga que você está nervoso ou nervosa. Não diga que você perdeu a folha, que não sabe onde está, que os slides não aparecem, que o arquivo não abre. Não conta para nós. Essas coisas você não tem que dizer. Simplesmente começa a sua apresentação. Se os slides saírem do ar, tens que dar conta do conteúdo que é o teu momento. Então, verifique se o equipamento está funcionando direitinho, não é verdade? Antes de começar a apresentação. Esteja preparado ou preparada. E esses 5 minutinhos teus são os teus 5 minutinhos de glória em que você vai falar aquilo que você sabe muito bem, porque você sabe. Olha quanto tempo você estudou, preparou, quanta orientação você recebeu. Então, é um momento que eu tenho certeza que você vai dar conta. Você é o primeiro a apresentar, a tua fala tem que ter um início, um meio e um fim, ok?
Um grande abraço e até o próximo momento.